Gente, nessa última sexta-feira, como eu falei para vocês, a gente estava no hospital, eu e meu esposo, Nilmar, o pastor, e ele foi fazer a cirurgia da retirada da vesícula. Era algo totalmente planejado, né, programado, mas nem por isso foi menos temeroso. Por quê? Porque, afinal de contas, era uma cirurgia, e toda cirurgia ela passa pelos riscos, né, que existem nesse tipo de processo. E o que mais nos, vamos dizer assim, nos desafia, né, e gera medo é o quê? É o risco de morte e o risco de quê? De um erro médico, né? De uma forma que a gente, como paciente, não pode chegar e dizer assim, ó, morte, você aqui não entra. Ou simplesmente dizer, erro médico, você não vai acontecer, né? Então, tudo isso que envolve uma cirurgia são ameaças que nós não temos controle. Está fora do nosso controle. E por isso o medo vem, não é? Quando nós não conseguimos ter o controle daquilo que está acontecendo, quando a gente não consegue resolver, quando a solução está além das nossas mãos e da nossa capacidade ou força, esse sentimento que a gente tem de incapacidade, ele começa a gerar uma insegurança no nosso coração. E essa insegurança, ela rapidamente evolui para um probleminha que quase todos nós temos, que é o medo. O medo, ele pode nos causar diversos problemas, tanto físicos quanto emocionais. Dentro desses problemas, uma reação muito perigosa, quando nós estamos com medo, é tomar uma decisão errada. Já tomou uma decisão errada porque sentiu-se com medo? Né? Ou simplesmente agir de forma errada, por causa do medo. Mas essa questão não é Essa questão não é um problema exclusivamente nosso ou de nossa geração. Lá em 2 Crônicas, eu gostaria que você fosse para esse livro, né, na sua Bíblia. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, no capítulo 20. Nós temos a história de um personagem que enfrentou ameaças grandiosas e ficou muito atemorizado. 2 Crônicas, capítulo 20. E nós vamos ler dos versos 1 ao verso 12. Quem achou, diz amém? Amém. A minha Bíblia, gente, é na versão NVT, talvez não seja a mesma que a sua, mas o conteúdo é o mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Depois disso, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá isso. Um exército enorme de Edom vem além do Mar Morto contra o rei e já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se põe em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do templo do Senhor, e orou. Ó Senhor, ó Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui, constituiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde o Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito.
Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó Deus, ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não teremos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, e o seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeziel, filho de Matania, levita, descendente de Asaf. Até aí. Gente, Josafá foi um rei que reinou sobre as tribos de Judá e Benjamim por aproximadamente 25 anos. E ele foi considerado um rei bom. Porém, no final do seu reinado, ele se depara com uma ameaça inesperada e gigantesca. 3 reinos, Amon, Moabe e Edom, se unem para ir de encontro ao seu reino, para tentar destruir o reino de Judá. E o reino de Judá era infinitamente menor e inferior em guerra do que a união desses 3 reinos. Você já imaginou? Rei de um reino pequeno. 3 nações se unem contra ele. E vem essa notícia de súbito. Ele não estava preparado para isso. Muito menos para a quantidade de adversidade, de ameaça que estava vindo contra ele. No verso 3, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver como Josafá se sentiu diante dessa ameaça. Está dizendo aí, Josafá ficou amedrontado. Na sua versão pode ser com medo. Em outra versão pode ser atemorizado. Ele ficou muito atemorizado diante dessa ameaça. Ele ficou assustado, alarmado. Era algo grande demais para ele lidar. Não havia como resolver facilmente isso. Ele não tinha essa capacidade para resolver. Ele não tinha o poder para resolver. Ele não tinha um armamento suficiente para resolver. E a conclusão que o coração dele poderia chegar, e a mais previsível, era: vai dar morte. Todos vamos morrer. Vai acabar com tudo. Tudo que nós construímos. Sem falar em toda a humilhação que deve ter, claro, passado como uma conclusão previsível dentro do coração dele. Porém, nesse mesmo verso, no verso 3, você vai ver que, apesar de Josafá estar com medo, ele não parou e não estagnou nessa situação. E aqui fica a primeira dica da nossa noite. Todas as vezes que nós estamos com medo, nós precisamos nos lembrar de como Josafá se comportou diante do medo. E estimular a nossa alma a reagir diferente. Porque diante de grandes ameaças e grandes inimigos, de notícias ruins, de problemas que se levantam inesperadamente na nossa vida, muitas vezes a gente paralisa. A gente para, estagna, a gente fica somente constatando o problema. Ei, meu Deus, que coisa grande. Eita, meu Deus, eu não estava preparado. Eita, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo? Meu Deus do céu, vai ferir meu coração. Meu Deus, vai atingir minha família. E agora, você fica somente parado, constatando o problema. E não, essa não é a posição que Deus quer que a gente tome. Então, por isso, nessa noite, nós vamos aprender 3 lições com Josafá. Diga aí para o seu amigo que está do lado. Hoje, vamos aprender 3 lições com Josafá. Amém? A primeira lição que nós vamos aprender nessa noite. Gente, tem alguém que está na mídia? Eu queria que, enquanto eu estivesse falando os pontos... já está aí, né? Que mídia eficiente. Primeiro ponto. Josafá pediu orientação a Deus primeiro. Você pode repetir comigo? Josafá pediu orientação a Deus primeiro. Meus irmãos, muitas vezes em meio a problemas, a ameaças, sabe?
há circunstâncias que estão fora do nosso controle, a gente começa a buscar ajuda. Mas a ajuda que a gente busca não é em Deus primeiro. A primeira coisa que a gente faz é buscar amigo, não é verdade? A buscar um irmão, a gente vai buscar um líder, a gente vai buscar um intercessor, a gente vai buscar a irmã do cocó, a gente vai buscar aquele irmão do joelho machucado, porque ele está o tempo todo de joelho orando, não é não? A gente vai buscar o pastor, a gente vai buscar o profeta, a gente vai buscar quem tem dinheiro, a gente vai buscar o irmão que pode nos dar um emprego, a gente vai buscar tudo, menos primeiro Deus. Depois de todo mundo que a gente já buscou, e a gente se vê sem saída, aí a gente chega diante de Deus e diz assim, meu Deus, eu estou sem saída, ninguém me ajudou, ó. Por que será, hein, gente? Josafá buscou ao Senhor primeiro. Se você olhar no versículo 3, a Bíblia diz assim, Josafá ficou amedrontado, com medo, atemorizado. Josafá estava se sentindo acuado com essa notícia. Mas o que é que aconteceu? E pediu orientação ao Senhor. Ele buscou o Senhor e colocou isso como algo prioritário na vida dele. Ele declarou, meus irmãos, aqui está dizendo nesse versículo, ele declarou um jejum em seu reino, para que todo o reino, toda pessoa daquele reino, buscasse ao Senhor junto com ele. E aqui eu quero fazer uma denúncia sobre nós, igreja do Senhor. Além de muitas vezes a gente não buscar a Deus em primeira opção, no meio de um problema e ameaça, a gente ainda toma a pior atitude possível. Sabe qual é? A gente começa a murmurar diante do problema. Já parou para pensar nisso? Como assim, Shirley? Deixa eu lhe dar um exemplo. Aconteceu, bateram no seu carro, o cara foi embora, você nem pegou a placa. Meu Deus! Aí começa, liga, não sei quem. Só uma situação simples. Isso é um abençoado. Claro que a gente não diz isso, né, gente? A gente diz, isso é um não abençoado. E começamos, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? O senhor não está vendo? Eu estou indo para o trabalho. Eu estou atrasada. Meu chefe vai dizer o quê comigo? Senhor, não é possível tanto carro aí para essa pessoa bater. Bateu logo no meu. Por que isso tem que acontecer comigo? Não é possível. O senhor não está vendo? Que injustiça. Ai, eu não tenho dinheiro para consertar esse carro. E agora? Eu vou ficar com o carro quebrado? É uma denúncia. Deus muitas vezes olha para a gente. Além de não ser o primeiro em que nós buscamos, a gente ainda lança em Deus murmuração, reclamação. Será que o Senhor não enxerga? Não é? Como se Deus pudesse, em algum momento, não enxergar. Veja o que Josafá fez, que foi exatamente o oposto disso. Josafá não somente buscou a Deus primeiro, mas ele pôs o seu povo inteiro, não para responder a ele, mas para ajudar ele nesse processo de busca. Josafá colocou as pessoas no lugar certo que elas deveriam estar, como cooperadores do processo de busca de Deus e de sua direção. Josafá não quis intermediários para fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Qual o trabalho que ele tinha que fazer, igreja? Buscar a Deus. Buscar a direção de Deus. Josafá não quis intermediários para fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Josafá, ele quis cooperadores para impulsionar ele nessa busca. Josafá não buscou profetas. Não estava errado. Você vai lembrar que em muitas histórias de governantes e reis na Bíblia, quando eles se colocaram em situações, quando eles foram colocados em situações de ameaças e problemas, eles buscaram profetas.
para que profetas buscassem a Deus e tivessem a resposta de Deus sobre aquela questão. Mas Josafá foi um rei diferente. Josafá, nessa situação, ele mesmo buscou a Deus. Ele mesmo foi direto em Deus. E não para por aí. Josafá não somente busca a Deus, mas ele busca a Deus de uma forma máxima. Diga aí para o seu amigo que está do lado. Ele buscou a Deus da forma máxima. Aí você pode me perguntar, que forma máxima é essa? A forma máxima é a dedicação que ele poderia. Ele não só buscou a Deus, mas ele abriu um jejum para buscar a Deus. E com isso ele estava comunicando, olha Deus, eu te busco abrindo mão de tudo mais que nesse momento me importa. Eu te busco com total disponibilidade para você. Eu te busco exclusivamente, prioritariamente, porque quando a gente busca a Deus com oração, meus irmãos, é uma coisa, com oração e jejum é outra, porque o jejum você deixa de fazer qualquer coisa, de comer qualquer coisa, porque aquele momento é o momento de busca prioritária de Deus. É o máximo que o cristão pode fazer naquele momento de oração. E foi assim que Josafá buscou a Deus diante da ameaça. Quantas vezes eu e você precisamos de resposta de Deus, mas a gente dedica o quê e quanto tempo para Deus? Para a gente se dispor a buscar a Deus e a resposta dele. Para a gente estar diante dele, tentando escutar o que Deus está falando. Às vezes a gente está com um problema e a gente diz assim, Deus, o Senhor sabe que eu estou com um problema, ajuda aí, Senhor, chora um pouquinho, se levanta e vai embora. Ou a gente não perde nem o tempo de estar no quarto ou no nosso secreto com o Senhor. É somente fazendo as coisas e falando e orando. Não que esteja errado. Porque Paulo nos ensina que a gente deve orar em todo o tempo. E em qualquer momento, em qualquer circunstância. Porém, se você tem algo que está ameaçando o seu coração, algo que é grande, maior do que você não se dedica a buscar a resposta, a orientação, a direção de Deus? Josafá, sim. Josafá orou, mas Josafá declarou um jejum. Ele estava ali dizendo a Deus, eu quero ouvir a tua voz e eu estou dando prioridade a isso. Eu não estou dividindo a minha atenção com o Senhor e com o meu celular. Eu não estou dividindo minha atenção com o Senhor em um delicioso aqui prato de comida. Eu não estou dedicando minha atenção ao Senhor e dividindo com os meus amigos aqui, ó, saindo e me divertindo. Lembra aí, hein, Senhor? Vamos lá, galera. Não. Ele se dedicou exclusivamente para buscar isso. E não achou suficiente dedicar somente ele, mas dedicou todo o tempo da sua nação. Pediu ajuda aos irmãos, não para buscar resposta para ele, mas para buscar a resposta com ele. Você tem que ajudar o seu irmão a buscar a resposta com ele e não para ele. Amém, irmão? Porque ninguém foi criado para ser muleta de ninguém. Nós somos cooperadores do ministério de Cristo aqui na terra. Nós temos que ensinar o povo de Deus a andar junto conosco em direção ao alvo. Amém? Nossa segunda lição que nós aprendemos com Josafá. Josafá louvou a Deus. Repete comigo. Josafá louvou a Deus. Louvar, gente, é usar de palavras para engrandecer algo ou alguém. Não é algo que pode ser feito no secreto, é diferente da adoração. Adoração é um estilo de vida. Adoração não precisa de palavras, adoração precisa de exemplos e atitudes. Adoração é somente um reconhecimento através de quem você é.
Mas o louvor não. O louvor, ele não pode ser feito em secreto. O louvor, ele é algo público. Louvar é direcionar toda a atenção e honra e reconhecimento a quem merece, Deus. Louvar é reconhecer quem Deus é e as suas verdades dentro de toda e qualquer circunstância, publicamente. Josafá louvou a Deus. E fazendo isso, Josafá trouxe Deus para dentro do problema que ele estava vivendo. Veja nos versos 6 a 9. Abra sua Bíblia, deixa ela aberta, que a gente vai continuar checando, amém? Alguns versículos. Do versículo 6 a 9. Diz assim: ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus que estás no céu. Tu governas todos os reinos na terra. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra? Quando Israel, teu povo, chegou, não deste essa terra para sempre aos teus descendentes, aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui, constituiu esse templo em honra ao teu nome. E disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos diante da tua presença, diante desse templo, onde o teu nome é honrado, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Com isso, Josafá chama Deus para dentro do problema que ele está enfrentando. Através do louvor, Josafá lembra quem Deus é para a sua alma. E para as pessoas que estão com ele, porque lembra, o louvor ele é público e ele foi feito publicamente. Então ele não só lembra quem Deus é para a sua alma, mas para as pessoas que estão com ele, junto com ele nesse problema. Josafá ativa em sua memória o conhecimento a respeito de Deus, que pode e vai lhe trazer esperança ao coração, calando todo o medo e retirando ele daquele mar de dor e angústia. O louvor tem esse poder. Ele lembra a você e a mim quem Deus é. Ele traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, porque, meu irmão, o problema não dá esperança. As ameaças não dão esperança, não dão esperança. Mas quem Deus é, traz esperança ao nosso coração. E Jeremias já dizia: eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que me dá esperança. Tem até uma música que fala isso, não é? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é que a música diz depois? Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. O louvor tem esse poder de trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A ideia aqui é que podemos trabalhar, é que o louvor é como o trabalho de um advogado. O que é que o advogado faz? Eles conhecem e têm experiência com a lei. Eles, os advogados, precisam, dentro da situação que eles estão, eles precisam que
eles precisam representar e viver e endereçar, atribuir o lugar correto, ou seja, essa circunstância, à lei. Eles precisam encaixar, achar ali a colocação daquele problema dentro da lei a favor deles diante do juiz. E é como se eles quisessem lembrar ao juiz sobre a lei, mas o juiz já conhece a lei muito bem. Então, não é uma questão de lembrar o juiz, mas é muito mais uma questão de se apropriar da lei e aplicar a lei para aquela circunstância. É mais ou menos isso que o louvor faz com a gente. Nós não estamos tentando lembrar a Deus sobre as palavras dele, porque Deus não esquece das palavras dele. Não estamos tentando como que mostrar a Deus, ei, o Senhor esqueceu que o Senhor disse que ia ser fiel. Ei, o Senhor esqueceu que o Senhor disse que iria fazer isso por nós. A palavra de Deus lá em Isaías diz que ainda que uma mãe esquecesse do filho, ele não esqueceria. É esse Deus que não precisa ser lembrado, mas quando você louva a Deus, trazendo e recorrendo a palavra dele diante dele, você está enchendo o seu coração e a sua lembrança daquilo que lhe dá esperança. Ao fazer isso, Josafá faz uma troca. Sabe qual foi a troca? Ele tira o problema das mãos dele e coloca esse problema na mão do grande juiz, que é Deus. Quando você louva a Deus no meio dessa circunstância difícil que você está vivendo, você tira o problema das suas mãos e você coloca nas mãos de Deus. Fazendo isso, Josafá transformou uma situação natural em uma situação espiritual. Quando você faz isso, você transforma a sua situação natural em uma situação espiritual, porque você tira da mão de um ser natural, que é você, e coloca o seu problema na mão do maior ser espiritual que existe em toda a existência, que é Deus. E você faz isso se tornar uma questão dele. Foi assim que Davi procedeu diante de Golias. Quando Davi viu as ameaças de Golias contra o exército de Israel, Davi nem fazia parte do exército de Israel, mas quando viu isso, ele disse: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus dos exércitos? Os exércitos do Deus vivo. Em outras palavras, Davi disse: essa guerra não é contra os exércitos, é contra o próprio Deus. Em outras palavras, meu irmão, transforme sua circunstância de natural para espiritual. Esse problema não é contra você, mas é contra o Deus que está dentro de você. Vocês estão entendendo, gente? Essa circunstância, essa ameaça que se levanta, não é contra nós, é contra o Deus que está dentro de nós. E esse Deus, a palavra diz, é maior do que qualquer coisa que está no mundo. Amém? Veja lá o que diz em Salmos 50, 23. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Salmos 50, 23. Salmos 50, 23 diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Aquele que oferece o que, gente? Sacrifício de louvor. Meus irmãos, o nosso louvor a Deus é a resposta para o nosso problema, é a nossa salvação, diz a palavra. No sacrifício de louvor, você glorificará a Deus, e Ele lhe mostrará a salvação. No nosso louvor está a nossa salvação. Por quê? Porque Deus sabe como resolver. Deus sabe mais
e sabe melhor. Diga aí para o irmão que está do seu lado, Deus sabe mais e sabe melhor. Mas aqui a gente tem um problema. Olha que eu já dei uma dica, fiz uma denúncia e agora a gente vai analisar um problema na nossa caminhada. Aqui tem um problema. Sabe qual é o problema? Você quer saber qual é o problema? Quer ou não quer? Sim ou não? Sim. Então deixa eu dizer qual é o problema. O problema é que se você não tiver uma história com Deus, se você não vive experiências com Deus, você não sabe louvar a Deus. E o seu louvor será vazio, porque ele não vai produzir em você a segurança que ele produziu em Josafá. Como é que você vai louvar? Como a gente disse, o que é louvor, gente? É usar de palavras para engrandecer algo ou alguém. Você vai engrandecer quem você não conhece? Quem você não tem experiência? Louvor tem a ver com admiração. Eu não louvo aquilo que eu não admiro. Eu não louvo aquilo que eu não conheço. Conheço alguém agora, aí alguém disse assim para mim, essa pessoa aqui, ó, é excelente, é isso, é aquilo outro, parará, 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 parará. Ele louvou porque conheceu. Eu não vou louvar, eu não conheço. Agora, depois que eu conhecer, é outra coisa. Então, o problema é que, se você não tiver uma história com Deus, não vive experiências diárias com Deus, você não sabe louvar e o seu louvor é vazio. Por isso que nós precisamos ler a fonte de conhecimento de Deus. Deus deixou para nós a fonte de conhecimento dele. Qual foi, gente? A Bíblia. Tem muita gente por aí dizendo, eu conheço Deus, não abre nem a Bíblia. Você conhece quem? Quem? Porque para alguém lhe conhecer, inclusive no trabalho, tem que ler o seu currículo. E é uma informação sobre você, não é verdade? Se o governo quer fazer uma investigação sobre você, ele vai nos arquivos que falam sobre você. Ele não vai procurar o seu amigo para dizer, me diga aí quem é fulano. Mas o mundo quer conhecer Deus sem ler o único documento que fala sobre quem é Deus é. Como conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? Como dizer que você tem experiências com Deus se você não sabe como Deus procede? Mas eu sei que foi Deus quem garante que não foi o diabo. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele, se possível, ele se fantasia de anjo de luz. Como conhecer o verdadeiro, o falso, se você não conhece o que é verdadeiro? Então, esse é um problema. Não há como ter experiência e conhecer a Deus por terceiros. Por dizer que está vivendo muitas experiências espirituais, isso não é real. Conhecer a Deus te leva a saber que você pode e deve confiar nele, porque a história prova. A história mostra quem Deus é, mas a história de onde? A história da Bíblia. A história da Bíblia. Quando, meu irmão, então, você passa a conhecer Deus, você passa a saber louvar a Deus, como Ele merece e como Ele deve ser louvado. Quando você louva a Deus, o seu louvor, ele move os céus em direção a você. Era isso que Josafá estava fazendo. Ele estava louvando a Deus, lembrando dos feitos de Deus, de quem Deus é. E com isso ele estava movendo os céus em direção a Ele. E quando os céus vêm em direção a você, a terra responde a esse movimento. A terra responde a esse movimento. Aí quando eu estava lendo essa parte para Nilmar, e Nilmar disse assim, tem uma música que fala sobre isso. Eu disse, qual?
Aí ele, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Você precisa louvar a Deus, porque você quer conhecer esse Deus. Você precisa louvar a Deus. Quando você louva a Deus, você move os céus em direção a você. Você torna isso, essa circunstância que era somente uma circunstância natural, em uma circunstância espiritual. E o nosso terceiro ponto, Josafá, a terceira lição. Josafá ouviu a orientação de Deus e a cumpriu. Você pode repetir comigo? Josafá ouviu a orientação de Deus e a cumpriu. Parece óbvio para você e para mim, mas não é óbvio para todo mundo. Muita gente ouve a direção de Deus e não cumpre. E não faz. E não obedece. Isso é o que mais acontece. Veja no verso 15. Eu quero que você vá lá no verso 15. Nós lemos que ele orou, jejuou, falou e louvou a Deus. E no verso 13 e 14, fala que o Espírito do Senhor veio sobre um homem. E o nome dele era Jaziel. E ele disse assim, Deus usou ele falando assim: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. A palavra de Deus estava aqui, Deus estava falando aqui para Josafá: olha, não tenha medo você e seu povo, não fique desanimado não. O exército é grande, mas a batalha agora não é mais sua, a batalha é de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, a batalha é de Deus, não é sua. E no verso 17 diz assim, ó, quando os encontrarem, não terão de lutar. Tomem suas posições depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor, porque Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. É emocionante a gente ler essa história. Mas é extremamente desafiador. Quem já foi assaltado aqui, levanta a mão. Então você já se deparou com a circunstância de indignação de alguém ter vindo contra você para tirar algo que é seu. Gente, essa semana, antes da cirurgia de Nilmar, quando a gente foi consultar na quinta-feira, a cirurgia foi sexta. Na quinta-feira, quando a gente foi consultar o anestesista, a gente foi para o Clinical Center, que é ali no Pina, não é isso? E eu deixei o carro no estacionamento do Clinical. No estacionamento, não deixei na rua, não. Peguei o papelzinho e entrei. Tudo certo. 6 e pouca da manhã, eu estava naquele lugar, junto com o Nilmar. A gente entrou, foi consultado de forma diferente, porque
Toda consulta demora bastante, mas a dele não demorou nem 25 minutos. Foi rápido, não tinha ninguém no consultório, só tinha nós, e o médico, e as secretárias. E quando a gente desceu, eu fui em direção ao meu carro. E eu tenho mania, gente, de trocar o carro, porque eu fico vendo o carro pela cor. Entendeu? Então, tem gente rindo. Então, se tiver uma fileira de carro, eu procuro a cor do meu. Aí, se tiver vários da mesma cor, às vezes eu saio tentando assim, ó. Eu aperto logo para ver a luzinha, né? Aí eu apertei, eu olhei vermelho, é o meu. Pá, aí era mesmo. Pá, pá. Aí eu digo, vamos lá. Aí Nilmar foi para o banco passageiro e eu fui para a direção. Quando eu fui pegar na direção, eu olhei para o carro. Meu carro não tem vidro fumê. Quando eu olhei para dentro do carro, eu disse, peguei o carro errado. Como é que pode? Eu ainda pensei assim, o meu alarme abriu o carro. Meu Deus, se o dono estiver vindo. Pensei nisso tudo em segundos. Se o dono estiver vindo, que vergonha. Olha o que tem aqui atrás. Tem até um carro do bebê, eu acho, que estava uma bagunça. Aí Nilmar abriu e entrou esse setor. Eu disse, não, peraí, deixa eu esse carro é meu. E eu em pé. Aí eu abri a porta de trás. Quando eu abri, os dois bancos estavam revirados. Eu ando com uma manta, gente, que meu sogro me deu. Eu não sei porque eu ando, mas eu ando com uma manta verde. A manta estava jogada para um lado, as sombrinhas que eu ando no carro estavam jogadas para o outro. Minha sandália, que era essa daqui, gente, estava lá também. Aí, jogado, tudo bagunçado. E eu olhei e eu disse, meu Deus, Nilmar, olha que bagunça. Olha a minha inocência. Meu Deus, Nilmar, olha que bagunça. Aí fui arrumando, dobrando o lençol, botando os bancos, encaixando. Você sabe que quando os bancos de trás abrem é porque você desencaixou. O meu não estava quebrado não, viu, gente? Encaixou direitinho quando arrumei. Pá. Aí eu vi jogado um parafuso. Eu só sabia que o parafuso era do step, porque quando eu fui com meu pai para um certo lugar, o pneu do carro furou e eu ajudei ele. Então, eu desencaixei o step com aquele parafuso que segura o step, né? O pneu step. E eu vi o parafuso, eu disse, oxe, e esse parafuso não estava encaixado no pneu. Aí veio a luzinha acesa assim, plim! Roubaram alguma coisa no carro. Não queriam minhas sandálias. Talvez eram velhas. Não queriam a minha manta, porque também não tinha valor nenhum. Eu disse, foi o pneu. Aí, quando eu levanto o carpetezinho assim do fundo, cadê o pneu? Sumiu. Eu disse, não, mas roubaram nosso carro. Aí ele disse, como? Eu disse, eu não sei, o pneu que estava aqui não está mais. Eu disse, meu Deus. Pronto, era aí onde eu quero chegar. A primeira sensação quando você é roubado, ou quando alguém vem contra você tentando lhe assaltar, qual é? A indignação. Você quer dar resposta àquilo ou não? Primeira coisa que eu fiz. Ei, moço, do estacionamento, vem cá, roubaram meu carro agora. Por quê? Porque a sensação de perda e de você quer ser ressarcido e de você quer uma justiça naquela situação é a primeira coisa que vem no seu coração. É a primeira coisa que vem no seu coração. Agora você imagina Josafá está sendo ameaçado por 3 nações que vão vir contra ele, vão destruir todo aquele reino, vão levar e saquear tudo que tem dentro do reino, vão matar as crianças, vão matar as mulheres, se não fazer mal para as mulheres. O que é que aquele rei sentiu? Medo, mas já vem uma indignação ou não? Claro. E aí ele consulta a Deus, louva a Deus, e Deus chega para ele e diz assim, a batalha não é sua, é minha, porém você não vai fazer nada. Você vai ficar parado, porque a batalha não é sua. Qualquer um, na situação de Josafá, iria, no mínimo, perguntar assim, como isso vai acontecer? Deus. Nem fugir, nem sair correndo, nem esconder as mulheres e as crianças, que era o que se fazia, né, na guerra. Deus disse nada. É fazer nada. A palavra diz, fiquem parados. Deus diz até a posição e o lugar que eles tinham que ficar parados. Josafá não questionou a direção de Deus, o que seria humanamente lógico e racional questionar isso. Na verdade, para nós,
questionar a Deus é algo que nos traz muitos danos e muitos problemas, meus irmãos. A gente se esconde atrás do argumento que a gente é ser humano. Ah, eu sou humano, poxa, eu sou falho, eu sou ser humano, eu sou falha. Eu tenho que questionar é normal. Eu tenho que ficar o tempo todo questionando. Para quê, Deus? Por quê? Oxe, está errado esse negócio. Não é possível, não. O senhor está vendo mesmo? Será que o senhor escutou minha petição mesmo? Sei não, viu? Como é que eu vou fazer isso que o senhor está me orientando? Não é não? A gente se esconde atrás do fato de que a gente é ser humano. E a gente, na verdade, está escondendo a verdadeira razão. Porque quando a gente questiona a Deus, a gente está dizendo a Deus o seguinte: eu sei mais e sei melhor. Quando se questiona a Deus, a pessoa que questiona está dizendo: eu sei mais e sei melhor. Isso não é verdade. Porque Deus é que sabe mais. E Deus é que sabe melhor. É Deus que sabe mais. E é Deus que sabe melhor. Diga para o seu irmão que está do lado aí: Deus sabe mais. E Deus sabe melhor. Uma certa vez, quando eu era adolescente, meu pai e minha mãe me levaram para o cinema. E eu fui com algumas amigas. E a gente foi para um cinema na cidade, um cinema antigo, gente. Eu não sei se alguns de vocês vão lembrar, mas era um cinema chamado Veneza, que tinha lá na cidade. É velho, hein, gente? Eu era pequena, vou logo dizendo. Tinha nenhum cabelo branco. Quem tinha era só meu pai e minha mãe. Olha, o papai já parou ali. Disse o quê? Aí eles nos levaram nesse cinema. Para você que não conhece o cinema, que não conheceu o Cinema Veneza, nem por foto, nem por histórias, eu vou contar a você como é que ele era. Ele tinha uma parte de baixo, né? E ele tinha o primeiro andar, que cabia um monte de gente. Tanto em cima, eu acho que cabia o quê? Umas 300 pessoas ali dentro? Mais, talvez. Muito mais. Nesse dia, eu me lembro até o filme que eu fui assistir. Fui assistir um filme com Jim Carrey. Eu e minhas amigas, a gente só tinha lugar lá em cima e sentando no chão, assim, no carpete do chão, porque estava lotado o cinema. E a gente se sentou lá, e a gente assistindo, e eu maravilhada, porque a tela, gente, não era nada parecido com essas telas de hoje. Era uma parede enorme, só de tela. E era maravilhoso, e a gente sentado lá. Daqui a pouco eu comecei a ver que tinha umas coisas estranhas acontecendo naquele cinema. Porque eu estava sentada no chão com minhas amigas, e caía uns negócios assim na minha cabeça, fazendo toque. Aí eu olhava para cima e não via nada, só tinha lâmpada. Aí eu dizia para minha amiga: tu sentiu alguma coisa? Ela: senti. Aí eu comecei, no meu imaginário, a pensar: tem alguma coisa que está caindo aos pedaços aqui. Ou é o teto, ou é a luz. Meu Deus, é vidro. Aí comecei já a ficar insegura. Já comecei a ficar assim por dentro insegura, né? E aí eu estou assistindo. Quando eu estou assistindo, daqui a pouco, gente, acontece uma explosão dentro do cinema. Não, começa um chiado. Daqui a pouco, pau! Olha que quando explodiu, alguém lá de baixo gritou: é bomba! As pessoas inteiras do cinema, de baixo, de cima, começaram a correr. Detalhe, eu estava sentada no chão, meu pai e minha mãe estavam na sanca, mais alto, assim, sabe? E ele dava para ver onde a gente estava. Aí eu me levantei na hora, assim, quando eu me levantei para correr, desesperada, porque o povo estava tudo correndo, gente, parecia cena de filme, assim, aquele bolo de gente correndo, se empurrando, gritando, criança chorando, e eu desesperada, não sabia nem onde estavam minhas amigas mais, e eu ia correr, quando eu ia correr, papai: Shirley, fique parada. E a gente deu uma crise em mim de nervoso, que eu tive cãibra paralisante dos 4 membros, nas pernas e no braço. Nem que eu quisesse correr, eu conseguia. Eu obedeci forçadamente. Eu nem sabia que Deus queria me ensinar alguma coisa naquele momento para hoje. Que eu me lembrei dessa história hoje. Eu dei uma câimbra, eu comecei a chorar. Meu Deus, eu vou morrer e todos nós vamos também. Pai, eu lá sabia onde é que ele estava. Comecei a procurar ele. Shirley, fique parada. E eu comecei a chorar. Pai, a gente vai morrer.
sorrindo, disse: é só o refrigerante, filha. É, não! E eu querendo correr e as pernas sem responder. Você já teve cãibra que a perna não responde? Eu queria correr e a perna não deixava, e eu chorando. E aí, daqui a pouco, alguém lá embaixo grita: era só o refrigerante! Aí volta todo mundo. E papai rindo. Pai, tu lembra dessa história? Mãe, lembra? Lembra não? Lembra? Lembra. Meu Deus, era só a máquina de refrigerante, não tinha bomba nenhuma. Eu forçosamente obedeci. E chorei demais, mas obedeci. O nosso Pai Celestial sabe mais e sabe melhor. Amém? Diga aí para o seu irmão de novo: o nosso Pai Celestial, Ele sabe mais e Ele sabe melhor. Ele disse a Josafá: fique parado. Fique parado e veja o livramento que eu vou dar. Ele disse até onde Josafá tinha que ficar parado, gente. Ele sabe mais e Ele sabe melhor. Quando a gente tem a certeza de que Deus falou conosco, o mais lógico e racional seria ter atos de adoração em relação a Ele, e não de interrogação. Quando Deus fala com você, você deve ter atos de adoração e não de interrogação. Atos de adoração, porque a adoração é a nossa resposta. Você lembra a pregação que a gente trabalhou aqui num domingo? O que é adoração? Adoração é a nossa resposta de reconhecimento a quem Deus é e ao que Ele faz. É o reconhecimento que nós damos a Deus, através das nossas ações, dizendo: o Senhor sabe mais e sabe melhor. Então, quando Deus fala conosco e a gente sabe que é Ele, a gente deve adorar e não questionar. Veja nos versos 18 a 22. Ele diz assim, ó, depois, 18 a 22, e diz assim: então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. Isso é símbolo de quê, gente? De adoração. E se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e Coré se levantaram para o quê? Para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Bem cedo de manhã, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá, o rei, parou e disse: escutem-me, povo de Judá e Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Fazendo o quê, gente? Cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. E eles cantavam assim, ó: deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. No momento em que eles começaram a cantar e a louvar o Senhor, Deus pôs confusão na ameaça. E Deus destruiu a ameaça, sem que o povo de Israel tivesse que levantar um dedo. Somente louvando e adorando a Deus. Josafá ouviu a orientação de Deus e obedeceu a orientação de Deus. E grande foi o livramento. Quando você ouvir a orientação de Deus e quando você obedecer a orientação de Deus,
grande será o livramento. Eu vou repetir. Quando você ouvir a orientação de Deus, e quando você obedecer a orientação de Deus, grande vai ser o livramento. O grande problema é que a gente tem ouvido a orientação de Deus e não tem feito, por inúmeras razões. Orgulho, porque quer mostrar algo para alguém, porque não quer ceder, porque às vezes a orientação de Deus envolve você abrir mão e reconhecer. Mas Deus hoje diz para nós: quando você ouvir a orientação de Deus e obedecer, grande será o livramento. 3 lições que nós aprendemos com Josafá. Buscar a Deus antes de tudo e de todos. Louve a Deus. Transforme o seu desafio numa batalha espiritual e não natural, carnal. Ouça a orientação de Deus e obedeça. Talvez você esteja lutando com suas próprias forças, com as suas próprias armas, talvez da sua própria maneira, porque a vida lhe convenceu, ou pessoas lhe convenceram que você tinha que fazer isso. Você precisa aprender então com Josafá. E que tal hoje começar a responder a esses problemas, a essas ameaças, a esses desafios de forma diferente e não como sempre? Responda diferentemente às circunstâncias. Sabe, eu comecei contando aqui para vocês que na sexta-feira, quando o Nilmar fez a cirurgia, a insegurança e o medo bateu na porta do meu coração. Porque eu sou um tipo de pessoa assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa, quando existe uma responsabilidade sobre mim, eu vou e faço. Não tem tremedeira, não tem medo, não tem nada. Eu vou lá e faço. Agora, no momento em que eu terminei e que eu estou parada, aí o sangue que estava no olho esfria. E aí eu começo a ponderar as coisas. E aí, às vezes, é onde a carne que é fraca entra, onde o diabo quer entrar para complicar. E aí, quando estava tudo certo, eu estava 100 por hora, organizando tudo com ele, feliz da vida, vai dar tudo certo, amor. Né, amor? Fiquei assim, não foi? Vai dar tudo certo, não tem medo nenhum, porque não vai dar nada errado, Deus está na frente, é isso, aquilo, outro. E ele entrou, fui com ele até a porta, ainda insisti. Eu disse assim, vou poder entrar não, né, moço? No bloco cirúrgico, ó. Doida. Eu disse, vou poder entrar não, né, moço, no bloco cirúrgico? Aí ele, não, senhora. Eu, tá bom, amor, vai dar tudo certo. Fiz coração, dei beijo, abraço, saí de lá, começou a dar uma tremedeirinha assim, ó. Aí eu subi no quarto, quando eu me sentei, aí começou, e se, na minha cabeça. Eu disse, Deus, os e se estão chegando agora. Ainda bem que eles chegaram depois, mas estão chegando agora. E aí eu escutei o Espírito Santo falar comigo, louva e adora. Eu disse, eu vou passar 1 hora durante essa cirurgia, louvando e adorando. Eu me taquei a cantar naquele hospital. E quando eu estou nervosa, tem um detalhezinho assim que eu quero contar, sabe? Para os irmãos que alguma vez me vê ou nervosa ou assaltada, porque acontece quando eu estou assaltada. Eu oro alto, canto alto. Eu perco a noção do volume. Então, pode ter certeza, eu cantei alto naquele hospital, naquele quarto, estava trancado. Eu comecei a louvar a Deus, eu disse, eu vou fazer uma série aqui, eu vou começar a cantar todas as músicas de antigamente. Comecei louvando e adorando a Deus, engrandecendo Ele por quem Ele é, me lembrando e trazendo à minha memória
quem Deus é e o que Ele já fez e por que nós estamos aqui. Comecei a cantar e adorar, e engrandecer. E daqui a pouco eu escutava que tinha gente que queria entrar na porta. Quando alguém abria a porta, escutava eu cantar, voltava. Eu disse, glória a Deus, não atrapalha meu momento não. E eu continuei cantando, cantando, cantando. Eu sei que eu cantei tanto naquele lugar, que quando eu vi, já era 1 hora, até playback eu botei, porque eu disse, agora depois de cantar na goela eu vou botar playback. Pá! E comecei a cantar as músicas e louvar a Deus, e uma paz veio no meu coração. E eu sabia que eu estava cantando, e algo espiritual estava acontecendo sobre ele e sobre aquela sala. Eu tive a plena certeza que anjos do Senhor estavam na sala comigo, estavam na sala com ele, mas não era somente esse o desejo que Deus colocou no meu coração. Eu estava ali adorando, chamando a Deus para aquele hospital. Eu estava declarando o reino de Deus naquele hospital, em cada leito de cirurgia e cada leito de recuperação. Eu estava declarando e chamando a presença dos anjos de Deus nas salas de recuperação. Em todos os lugares. E eu creio que Deus fez grandes coisas ali. Foi uma paz tão grande. Foi uma direção tão grande. Que o medo não tinha mais espaço para estar dentro de mim. E nem dentro dele. Ele narrou como foi. E foi uma coisa maravilhosa. Eu estava com a certeza de que Deus estava batalhando por nós. Porque a batalha não é minha e não era dele. Era de Deus. Amém? Quem sabe hoje não é o dia de você vencer como Josafá venceu. Quem sabe hoje não é o dia de você fazer diferente. Você está enfrentando aí suas guerras e enfrentou. Talvez você esteja colhendo as consequências da forma como você decidiu enfrentar as suas guerras. A batalha pertence ao Senhor. Transforme essa sua guerra em espiritual.